Olá, graça e paz, família, auxílio ao mestre, tudo bem? Estamos de volta para mais um programa no projeto Auxílio ao Mestre. E nesse primeiro trimestre de 2020, quero lhe desejar um feliz ano novo, que tudo de bênção, que o ano de 2021 seja uma bênção de Deus, cheio da presença de Deus, do Espírito Santo na sua vida. Que as tuas vestes sejam sempre brancas e jamais lhe falte o azeite sobre a sua cabeça. É o que eu desejo para você no ano de 2021. Neste trimestre, nós estaremos comentando o material da CPAB. Achamos por bem fazer esse trabalho publicado pela revista, que abrange um número maior de pessoas, e nós estamos na direção do Senhor. Quando for do propósito dele, ele comunicar aos nossos corações, nós iremos produzir o conteúdo. Mas até que isso não ocorra, nós estaremos seguindo esse material e procurando, no temor de Deus e na unção do Espírito Santo, abençoar professores e professoras da Escola Bíblica Dominical. Nesse trimestre, o tema proposto para a CPAD é o verdadeiro pentecostalismo, a atualidade da doutrina bíblica sobre a atuação do Espírito Santo. Nesse trimestre nós vamos falar sobre o movimento pentecostal. O movimento pentecostal, ele teve origem lá no dia do Pentecostes, quando se deu a inauguração da igreja, e o derramamento do Espírito Santo. Ser batizado no Espírito Santo, os dons espirituais e os ministérios são algo que sempre esteve presente nesta instituição Assembleia de Deus. E faz-se necessário relembrar nossas raízes a partir dos fundamentos estabelecidos na Palavra de Deus. Nesse trimestre nós estaremos estudando acerca daquilo que nos identifica como movimento pentecostal. Nós iremos fazer essa análise sobre a ótica bíblica. E hoje nós estaremos estudando a lição de número 1. A pessoa do Espírito Santo. Texto base da lição encontra-se em João, capítulo 14, versos 16 ao 18 e verso 26, 16 e 14. E eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador, para que fique convosco para sempre, o Espírito Santo da verdade, que o mundo não pode receber, porque não vê nem conhece, mas vós o conheceis, porque habita convosco e estará em vós. Não vos deixarei órfãos, voltarei para vós, mas aquele Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo quanto vos tenho dito. Ele me glorificará, porque há de receber do que é meu e vos-lo há de anunciar. Nesse trimestre nós vamos falar sobre o Espírito Santo, amados. E o que vai estabelecer se nós somos pentecostais, amados, é a nossa estreita relação com o Espírito Santo, isso de caráter individual e caráter coletivo. Então, o movimento pentecostal, ele é caracterizado exclusivamente pela dependência do Espírito Santo, a liberdade dada ao Espírito Santo na nossa vida pessoal, nas nossas igrejas, dentro da nossa liturgia. O Espírito Santo tem liberdade para falar, para dirigir, orientar, conduzir, separar obreiros, homens vocacionados, para conduzir a igreja, estabelecendo aquilo que deve ser seguido, observado pela membresia. E sobre isso que nós iremos falar nesta lição de hoje. A revelação do Espírito Santo nas Escrituras. Neste primeiro tópico da lição,
nós vamos analisar o que a Bíblia fala sobre o Espírito Santo nas Escrituras, porque de Gênesis a Apocalipse há inúmeras revelações, textos que falam do caráter do Espírito Santo, da ação do Espírito Santo agindo na criação do universo, o Espírito Santo presente na concepção, no ministério, na ascensão, ressurreição de Jesus. Então nós vamos analisar, à luz das Escrituras, o que a Bíblia fala acerca do Espírito Santo. Divindade. O Espírito Santo é revelado nas Sagradas Escrituras como a terceira pessoa da Trindade. Na carta dirigida à Igreja de Coríntios, ele é apresentado pelo apóstolo Paulo com a mesma deidade do Deus Pai e do Deus Filho. No ato da criação, ele estava presente de forma ativa. Em muitos trechos da Bíblia, ele é retratado como Deus. O Espírito Santo esteve presente quando do ato da concepção de Maria, conforme o anjo Gabriel havia dito. O Espírito Santo desceria sobre ela e o poder do Altíssimo a envolveria. Nas Escrituras Sagradas, o Espírito Santo ele é tratado como sendo Deus, como o próprio Deus. Isso nós entendemos dentro da teologia, tratar-se da Trindade. É o único Deus que se revela com três personalidades: o Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Paulo, quando ele se refere à Trindade, lá na carta aos Coríntios, ele falando acerca da Trindade e dos dons espirituais, ele fala, olha, os dons são muitos, mas o Espírito é o mesmo. Os dons são vários, mas é o mesmo Senhor. Os dons são muitos, mas o Espírito é o mesmo. Então nós vamos ver que ali Paulo ele faz menção do Pai, ele faz menção do Filho e faz menção do Espírito Santo. O Espírito Santo ele também é apresentado, amado, logo lá no livro de Gênesis, quando fala que no princípio criou Deus os céus e a terra, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Então, nós vemos o Espírito Santo apresentado em essência, natureza, idêntica ao Deus Pai, idêntica ao Deus Filho. O Espírito Santo, amado, ele esteve presente quando do ato da concepção de Maria. Nós vemos ali que Maria perguntou, como eu poderei ficar grávida se eu nunca tive contato com homem algum? Ao que o anjo respondeu, descerá sobre ti o Espírito Santo, e o poder do Altíssimo te envolverá. Observa que a palavra do anjo, ele fala da descida do Espírito Santo e o poder do Altíssimo, como sendo o Espírito Santo e o Deus Pai, Deus Altíssimo, sendo a mesma pessoa. Então, nós poderíamos trazer inúmeros versículos aqui falando da divindade, que o Espírito Santo, ele é Deus. Em essência, deidade igual ao Deus Pai e o Deus Filho. Personalidade. O Espírito Santo é revelado nas Sagradas Escrituras como detentor de intelecto, emoção e vontade. Estas são as características que definem uma personalidade. Em Antioquia, o Espírito Santo ordenou que Paulo e Silas fossem enviados como missionários em terras distantes. Pedro falou para Ananias que ele havia mentido não para homens, mas para o Espírito Santo. Ele também pode se entristecer com as práticas pecaminosas do crente e, em caso mais extremo, ele pode se afastar definitivamente da vida daquele que ousa ofendê-lo com blasfêmia. Uma outra característica que identifica o Espírito Santo como uma pessoa, nós vamos observar que ele não é uma força, ele não é uma energia, ele não é um poder. O Espírito Santo, ele não é uma emoção. O Espírito Santo, ele é uma pessoa com personalidade muito bem definida, porque ele tem intelecto,
capacidade de pensar e tomar decisões. Emoção, ele se alegra e ele também se entristece. E vontade é quando ele revela e faz conhecida a sua vontade. Então, algo ou alguém que tenha intelecto, emoção e vontade é uma pessoa, é uma personalidade própria. Então nós observamos que lá em Antioquia, em Atos dos Apóstolos, quando os discípulos estavam reunidos na igreja em Antioquia, o Espírito Santo disse: separai-me a Paulo e Barnabé para a obra missionária quem eu os tenho chamado. Então nós vemos ali o Espírito Santo revelando que a sua vontade, ele falando. Pedro, se referindo ao Espírito Santo, ele disse para Ananias, quando Ananias mentiu falando que vendeu a propriedade. E Pedro falou: Ananias, por que você deixou que Satanás enchesse o teu coração? Você não mentiu para homens, você mentiu para o Espírito Santo. Por quê, meu amado? O Espírito Santo, amados, ele tem vontade, ele tem emoção. Paulo, ele fala: não entristeçais o Espírito Santo. O Espírito Santo, ele tem emoção. Jesus, ele tinha emoções próprias, emoções de alguém que tem personalidade, vontade e emoção. O Espírito Santo, ele pode se entristecer com a vida do crente, quando o crente se entrega a uma vida de pecado, quando o crente resiste ao Espírito Santo, e em casos mais extremos, ou em caso mais extremo, o Espírito Santo se entristece de tal forma, irmãos, que ele pode se afastar definitivamente da vida de alguém que blasfema contra o Espírito Santo. É o único pecado que não tem perdão. É quando alguém blasfema contra o Espírito Santo, porque é o Espírito Santo quem convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. Então nós vemos aí que o Espírito Santo, ele tem personalidade, e por isso ele é uma pessoa, e não apenas uma força, uma energia e um poder de Deus. Ele é Deus em essência, em natureza, em conformidade com o Pai e com o Filho. Atributos divinos. O Espírito Santo possui todos os atributos de Deus, tanto os comunicáveis como amor, justiça e santidade, como os incomunicáveis, onipotência, onipresença e onisciência. Jesus, desde sua concepção, encarnação, ministério e ressurreição, viveu na total dependência do Espírito Santo. Ele não fez uso de nenhum dos atributos da divindade. O livro de Atos dos Apóstolos é conhecido como Atos do Espírito Santo. Ele sempre está presente na história da igreja, que vai desde seu início até o dia em que ela será retirada deste mundo. O Espírito Santo, amados, ele tem todos os atributos da divindade: onipotência, onipresença, onisciência. Então, ele é Deus. O Espírito Santo, ele possui os atributos comunicáveis, como o amor. O Espírito Santo, ele ama, justiça, santidade. Esses são atributos de Deus que são comunicáveis. E há atributos de Deus que não são comunicáveis. Em que sentido? Que você não vai encontrar esses atributos na criatura, nem no homem e nem nos anjos. Quais atributos que não são comunicáveis? Onipotência, só Deus detém todo o poder. Onipresença, ele está em todos os lugares. Onisciência, Deus sabe de tudo. Presciência, é o conhecimento prévio antes que todas as coisas aconteçam. O Espírito Santo, ele possui todos esses atributos. Para onde me irei? Para onde fugirei do teu Espírito? Salmo 139, não há como se esconder do Espírito Santo. O Espírito Santo, ele possui todos os atributos da divindade. Um exemplo do poder do Espírito Santo foi a encarnação de Jesus, porque ele foi introduzido no útero de Maria pela ação do Espírito Santo. Descerá sobre ti o Espírito Santo e o poder do Altíssimo te envolverá. Então Jesus, enquanto esteve aqui na qualidade de homem, ele, desde a sua concepção, a sua encarnação, o seu ministério e até a ressurreição, Jesus, ele viveu na total dependência do Espírito Santo. Por que ele viveu?
Porque ele veio como homem para vencer o pecado na qualidade de homem, não como Deus. Ele não fez uso dos atributos da divindade, mas ele viveu na total dependência do Espírito Santo. Quando nós olhamos para o livro de Atos dos Apóstolos, esse livro também é conhecido por alguns teólogos como os Atos do Espírito Santo, que nós vamos ver o Espírito Santo dirigindo a igreja. Jesus diz que enviaria o Consolador, outro Consolador, e ele iria conduzir a igreja. Então o Espírito Santo, no dia do Pentecostes, ele se fez presente no nascimento e inauguração da igreja, e ele acompanhou a igreja em todas as etapas de perseguição, a igreja perseguida, a igreja honrada, a igreja triunfante, e ele vai acompanhar a igreja, amados, até o dia do arrebatamento, que ele está purificando, santificando, adornando a noiva, que é a igreja, para o encontro com o noivo, que é Cristo. Amém, meu amado? O Espírito Santo, ele tem todos os atributos da divindade, do Pai, do Filho, semelhante a eles. Ele não é um semideus, ele é Deus na mesma qualidade do Pai e do Filho. O Espírito Santo e Jesus Cristo. Nesse tópico, amado, segundo tópico da lição, nós vamos estudar a correlação entre o Espírito Santo e Jesus. Eu já deixei claro no tópico anterior que Jesus, a concepção dele foi a ação do Espírito Santo. O ministério de Jesus, ele dependeu do Espírito Santo. A ressurreição de Jesus, o Espírito Santo foi que ressuscitou o corpo de Jesus e Jesus voltou à vida. Então, Jesus e o Espírito Santo, a relação entre eles é íntima, é estreita, porque Jesus, ele veio como homem e ele dependeu totalmente do Espírito Santo para cumprir cabalmente aquilo que o Pai havia determinado para a sua vida. Pericorese. Muito embora não conste a palavra trindade na Bíblia, esta encontra-se intrínseca de Gênesis a Apocalipse. Trata-se de uma revelação e um dos maiores mistérios da fé cristã. Ainda segundo esta doutrina, há um único Deus, o qual se revelou com 3 personalidades bem distintas, a saber, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Estes, por sua vez, estão intimamente interligados, não sendo possível ao homem compreender a correlação entre as 3 personalidades que se completam, pois onde uma está, as outras 2 também sempre estarão presentes. Esse termo adotado aí pelo comentarista é um termo muito técnico. Eu confesso que eu nunca ouvi falar nesse termo, mas esse termo adotado por ele vai tratar acerca da correlação, da união do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Aonde o Pai está, o Filho também está e o Espírito Santo está. Onde o Espírito Santo está, o Pai está e o Filho está. Então, a palavra trindade, ela não está na Bíblia. Você não vai encontrar esse termo. Todavia, a ideia, lá em Gênesis, façamos o nosso homem. Façamos o homem conforme a nossa imagem, conforme a nossa semelhança. O termo está em plural. Então, se está em plural, Deus ali, nós compreendemos, à luz da Bíblia, dentro da teologia, que Deus estava falando, o diálogo da trindade, entre o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Segundo esta doutrina, amado, é uma dos maiores mistérios, uma das maiores segredos e revelações dentro do cristianismo. Nós somos monoteístas, nós cremos em um único Deus, Criador dos céus e da terra, mas este Deus, ao longo das Escrituras, ele revela 3 personalidades, o Deus Pai, o Deus Filho e o Deus Espírito Santo. Então são personalidades bem distintas. E vamos falar uma coisa, que o Pai e o Filho e o Espírito Santo é uma conexão, é uma ligação tão grande que somente na eternidade nós vamos compreender a
totalidade, se é que iremos compreender, porque nem os anjos que habitam com Deus têm uma dimensão exata de quem é Deus, do seu poder, da sua glória, tá bom, meu amado? Então nós não temos essa pretensão, mas na eternidade nós teremos um entendimento maior. Então nossa mente não consegue alcançar hoje qual é a correlação entre as três personalidades que se completam. Alguns pensam que Deus criou o homem para ser adorado. Deus não precisava de criar nada e nem ninguém para receber adoração. Deus, ele mesmo se completa. Ele não tem carência, ele não tem necessidade. Ele criou o homem e os anjos como um ato do seu amor. E a presença do Pai e a presença do Espírito, a presença do Filho, é algo que foge ao nosso entendimento. Amém, meu amado? Então, onde o Pai está, o Filho estará e o Espírito Santo. Então, esse termo adotado aí, ele vai falar desta presença da Trindade em cada pessoa que compõe essa Trindade Santa. Ele me glorificará. O Espírito Santo habita na vida do salvo em Cristo. E ele tem a incumbência de preparar a igreja para o encontro com o noivo que é Jesus. É através do Espírito Santo que elevamos ao Pai e ao Filho a verdadeira adoração. Sendo ele a terceira pessoa da Trindade, pode e deve ser adorado pelo salvo em Cristo. Muitas pessoas foram ensinadas que não se deve adorar o Espírito Santo, o que é um grande equívoco, uma vez que ele é Deus. E não há, por parte da Trindade, uma disputa quanto à adoração prestada pelos membros do corpo de Cristo. Há um texto, talvez mal compreendido, porque um texto fora do contexto é um pretexto. E a partir de um texto, nós não podemos estabelecer uma doutrina. Quando Jesus fala que ele me glorificará, a princípio, se nós nos basearmos somente neste texto, nós vamos compreender erroneamente que o Espírito Santo nos leva a adorar o Senhor Jesus e não nos leva a adorar a Ele. Agora, a questão é, eu posso adorar o Espírito Santo de Deus? É claro que sim, amados. Nós podemos e devemos adorar o Espírito Santo, porque Ele é Deus, é em princípio de igualdade, semelhante ao Pai e ao Filho, em essência, natureza, com os atributos, com o poder, com a glória, semelhante a do Pai e ao do Filho. Então, meu amado, é através do Espírito Santo, por intermédio do Espírito Santo, é que nós rendemos a Deus um louvor verdadeiro, uma adoração verdadeira, que nós direcionamos ao Pai e ao Filho, meu amado. Então, o Espírito Santo, ele é a terceira pessoa da Trindade. Ele pode e deve ser adorado pelo salvo em Cristo, pela igreja. Não é pecado você adorar, oh maravilhoso Espírito Santo, venha por sobre a minha vida. Oh glória a Deus, aleluia, louvado seja o teu nome. Deus maravilhoso, eu te amo, eu te adoro. Então, quando você adora o Espírito Santo, você está adorando a Trindade, o Pai e o Filho. Quando você adora o Filho, você está adorando o Espírito, está adorando o Pai. Então, a relação entre eles é uma relação intrínseca. Nós somos ensinados que não devemos adorar o Espírito Santo. Alguns perguntam, gente, quem eu devo adorar? Eu vou adorar Jesus, vou adorar o Pai, eu vou adorar o Espírito. Então, meu amado, por parte da Trindade, não há uma briga. É como se o Pai quisesse receber adoração, o Filho não aceitasse a adoração do Espírito, o Espírito ficasse sobrando e não tivesse ninguém para adorar. Primeiro é que a Trindade não está em briga, tá bom, meu amado? Deus, ele é único, tá bom? Ele é o Pai, Filho e Espírito Santo. Então, quando eu adoro a Jesus, estou adorando o Espírito Santo. Quando eu adoro o Pai, também estou adorando o Espírito Santo. Então, meu amado, não há aí por parte da Trindade uma disputa, tá bom, meu amado? Porque a adoração é prestada pelos membros do corpo de Cristo e o Espírito Santo sagrado. Então o Espírito Santo, ele nos leva a adorar a Jesus, a adorar o Pai, e quando nós estamos em plena comunhão
nós nos derramamos diante do Espírito Santo de Deus. Oh, coisa gloriosa! Aleluia, Jesus, que nos deu o Espírito Santo. Louvado seja o teu santo, maravilhoso nome. Você já sentiu a presença do Espírito Santo na sua vida? Você já foi impactado pela presença do Espírito Santo? A gente chora, a gente derrama lágrima, a gente se quebranta. E aí nós estamos adorando o Pai, estamos adorando o Filho, estamos adorando o Espírito Santo, e a glória de Deus nos invade e lava a nossa alma, as nossas forças são renovadas e nós conseguimos seguir adiante, e muitas vezes com o fardo que o Senhor nos faz mais forte do que o fardo que nós estamos carregando. Então, se você está vivendo um momento de frieza, um momento de fraqueza, adore ao Senhor, adore ao Espírito Santo, adore o Deus Criador, o Deus Altíssimo, adore a Trindade Santa. O efeito prático da pericorese, que nome difícil, meu Deus. A teologia não é uma ciência exata. Ela é a interpretação de um conjunto de textos divinamente inspirados pelo Senhor. Estes textos são perfeitos, pois procedem de Deus. Já a teologia, esta é passiva de equívocos e erros, pois nem sempre a interpretação do texto será a mais apropriada. Quando o salvo em Cristo adora o Pai, o Filho ou ao Espírito Santo, na verdade sua adoração é direcionada às três pessoas da Trindade. Não se faz necessário ser um grande teólogo para adorar a Deus. Ele recebe a adoração de um coração quebrantado. Aqui na prática, essa teoria ela vai dizer que quando você adora o Pai, você está adorando o Filho. Quando você adora o Filho, você está adorando o Espírito. Quando você adora o Espírito, você está adorando o Deus Pai e o Deus Filho. Então, compreenda, quando nós adoramos qualquer pessoa da Trindade, na prática nós estamos adorando o Deus Criador dos céus e da terra, o único Deus, que se revelou com três personalidades, na pessoa do Pai, na pessoa do Filho e na pessoa do Espírito Santo. Observa, a teologia, amado, esse termo, eu confesso aos irmãos que eu nunca ouvi falar, tá bom? Agora, nós precisamos compreender que a teologia não é uma ciência exata. Não é uma ciência perfeita. A teologia, ela se fundamenta a partir de um texto divinamente revelado por Deus, que foi comunicado ao coração dos profetas, ao coração dos escritores. Agora, o texto é perfeito. A interpretação nem sempre será perfeita, apropriada. Equívocos podem surgir. Daí a razão de ter várias correntes com pensamentos teológicos diferentes. Tem da Batista, da Presbiteriana, Metodista, Maranata, Deus e Amor, e por aí vão as denominações. Não existe, a igreja é melhor do que a outra, aquela teologia, não, meu amado. É aquela teologia da qual nós mais nos identificamos com ela. Então a teologia, ela não é perfeita. A teologia da Assembleia não é, da Batista não é, da Presbiteriana. Então nós precisamos compreender que a teologia, ela não tem a última palavra no assunto. Nada substitui, meu amado, a adoração verdadeira. Quando o salvo se coloca diante do Pai, coloca diante do Filho, coloca diante do Espírito Santo. Eu não preciso ser um grande teólogo, como os gnósticos faziam, que só poderiam adorar a Deus, se relacionar com Deus, quem alcançasse um certo grau de conhecimento, de revelação e de contato com Deus. Então nós não somos desse pensamento gnóstico. Eu não preciso ser um grande teólogo, você não precisa ser uma grande teóloga para adorar a Deus. Quando você adora, você pode estar adorando Jesus, adorando o Pai, adorando o Espírito Santo. A adoração é toda direcionada ao Deus Criador, à Trindade Santa, tá bom, meu amado? Então, não é pelo fato de sermos um grande teólogo que nós vamos ser grandes adoradores. Deus está atento para receber aqueles que o adoram em espírito e em verdade, com o coração quebrantado. Este, de forma alguma, Deus o rejeitará. Em contrapartida, há muitos que são teólogos, doutor em divindade, mas, no entanto, não são adoradores verdadeiros. Então, adore ao Senhor, adore o Espírito Santo e adore o Pai. Assim fazendo, você está adorando a Trindade Santa. Consubstancial com o Filho.
A Bíblia condena toda e qualquer adoração direcionada a uma criatura, isto é, qualquer ser que tenha sido criado por Deus. O Espírito Santo não foi criado, ele é eterno, sempre existiu. Não teve começos de dias como os demais seres criados. O Espírito Santo possui a mesma essência e os mesmos atributos que o Pai e o Filho. É de se esperar que um ser finito como o homem não consiga compreender a complexidade da natureza de um ser infinito que é Deus. Tudo quanto sabemos acerca de Deus foi o que ele nos permitiu. Tudo que nós sabemos de Deus, amado, foi nos revelado através das Escrituras Sagradas, tá bom? Então, tudo que nós sabemos foi aquilo que Deus permitiu que nós soubéssemos. Quando nós vamos falar da consubstancial com o Filho, nós estamos dizendo que o Espírito Santo e o Filho estão interligados. O Espírito Santo está no Filho, o Filho está no Espírito Santo. Nós já abordamos isso aqui. Então, a Bíblia, você precisa compreender que ela condena a adoração direcionada a qualquer criatura, seja a homem, seja pastor, seja pregador, seja avivalista, seja pessoa cheia do poder de Deus. Deus proíbe a adoração a homens, adoração aos anjos, porque anjo não aceita adoração. Então, a Bíblia condena todo tipo de adoração, seja a ídolos, imagem ou escultura. Por quê? Nenhum ser criado pode receber adoração. Isto é algo abominável aos olhos do Senhor. Agora, o Espírito Santo, ele pode ser adorado, porque o Espírito Santo ele não foi criado, irmão. O Espírito Santo, ele é eterno. A Bíblia fala do Espírito Santo. O Espírito Santo, ele é eterno. Em que sentido? Ele sempre existiu. Ele não é igual aos anjos que teve data de início, começo de dias. Ele não é igual aos homens que teve começo a partir de Adão. Então, o Espírito Santo, ele é eterno. Ele sempre existiu, ele sempre esteve presente, ele é Deus. O Espírito Santo, ele possui a mesma essência, os mesmos atributos que o Pai e o Filho, mas nós precisamos compreender que se trata de uma trindade, que se revelou ao homem, a nós, com 3 personalidades. Agora você vai falar, irmão Mauro, me explica esse negócio mais detalhadamente. Eu não tenho como explicar detalhadamente, porque vamos analisar o seguinte, eu tenho uma mente limitada. Segundo a ciência, nós usamos praticamente 10% da nossa capacidade intelectual. Nem Adão, que fazia 100% da sua capacidade intelectual, Adão não tem escrito de Adão, registro de Adão, falando da trindade, do Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. O conhecimento e a revelação que ele recebeu, não há registros dela. Agora, um ser finito como nós, como nós vamos conseguir absorver, compreender a totalidade da essência de Deus, para compreender esse segredo, esta revelação que é a trindade, o Deus Pai, o Deus Filho e o Deus Espírito Santo. Então, tudo que nós sabemos, amados, é somente aquilo que nos foi revelado, que consta nas Escrituras Sagradas e é o suficiente para eu chegar no céu e para você chegar também no céu. Amém, meu amado? Então, nós somos seres finitos, querendo compreender, discernir um ser infinito. Nós somos limitados, tentando compreender esse mistério do cristianismo, que é a trindade. O Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Na eternidade, eu e você teremos um conhecimento mais aprofundado, mas eu acredito que nem na eternidade nós teremos uma dimensão exata da grandeza desse Deus e esta relação entre o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Mas eu me contento em não compreender tudo, mas adorá-lo com todo o meu coração. Amém, meu irmão? Amém, minha irmã? Glórias ao nome do nosso Deus. O Espírito Santo age no mundo e no ser humano.
Nesse último tópico da lição, nós vamos compreender a ação do Espírito Santo. Há pessoas que pensam que o Espírito Santo só age dentro da igreja, só está interessado em batismo, só está interessado em conceder dons, o fruto do Espírito. Há gente que pensa até que o Espírito Santo é religioso, que o Espírito Santo só age dentro da igreja. Mas nós vamos compreender nesse tópico que o Espírito Santo ele age no mundo e na vida do ser humano. Esse mundo só não acabou ainda, o homem não destruiu o mundo e o seu semelhante a si mesmo, por conta da ação do Espírito Santo que vem refreando a maldade humana e o seu poder de destruição no mundo. A ação do Espírito Santo não é restrita às questões que envolvem a fé. Ele opera na dimensão sobrenatural, natural, espiritual e material. Ele atuou na criação do mundo visível e invisível. É ele que sustenta e preserva todas as coisas criadas. Se não fosse a ação do Espírito Santo, o homem já teria destruído a si mesmo, tanto a fauna como a flora do planeta. Ao contrário do que muitos possam afirmar, ele jamais será retirado da terra, pois antes mesmo que houvesse vida neste mundo, ele já se movia sobre a face das águas. Quando nós falamos do Espírito Santo agindo no mundo, nós estamos aqui falando do cosmos, tá bom? Quando lá em João 3,16 fala que Deus amou o mundo, ali está se referindo a pessoas. Mas aqui nós estamos referindo ao cosmos, ao planeta, ao universo, tá bom? Então o Espírito Santo, amados, ele não trabalha somente dentro do trâmite religioso, somente dentro das questões que envolvem a fé. O Espírito Santo, ele trabalha na dimensão sobrenatural, que perpassa o entendimento humano, sobrenatural, no mundo espiritual. Ele trabalha no natural, que é o mundo físico no qual nós vivemos. Ele trabalha também dentro do natural, no sobrenatural. Ele trabalha no mundo espiritual e no mundo físico. Então o Espírito Santo ele trabalha em todas as dimensões. Ele trabalha no mundo espiritual, ele trabalha no mundo físico no qual nós vivemos. Ele atuou na criação do mundo, ele atuou na criação do céu, ele atuou na criação dos anjos, ele atuou na criação do mundo visível e do mundo invisível, que é o mundo espiritual. E é ele que sustenta e preserva todas as coisas que foram criadas. Então a ação do Espírito Santo ela não se limita somente dentro da igreja com relação às coisas espirituais, mas o Espírito Santo ele também trabalha para a preservação desse mundo. Se não fosse, amados, o Espírito Santo agir neste mundo, no cosmos, no planeta, meu amado, o homem já teria destruído a si mesmo, destruído a fauna e a flora. A fauna diz respeito a todos os animais e a flora a todas as plantas. Então, tudo o homem já teria devastado. A poluição, a destruição. Então, meu amado, outra coisa. É um equívoco quando alguém afirma que o Espírito Santo será retirado dessa terra. Por que é um equívoco? Alguns acreditam que é o Espírito Santo que pede a manifestação do anticristo. Mas o Espírito Santo, ele nunca será retirado dessa terra. Por quê, irmão Mauro? Porque ele já estava aqui presente antes mesmo que houvesse vida. No princípio criou Deus os céus e a terra. A terra era sem forma vazia e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. O Espírito Santo sempre estará presente. Amém, meu amado? No plano divino da salvação. Jesus disse, quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. A salvação envolveu a ação das três pessoas da Trindade. O Pai a idealizou, o Filho a confirmou na cruz e ao Espírito Santo coube a missão de convencer os pecadores dos seus pecados. Foi o Espírito Santo que inspirou os profetas, os quais escreveram acerca da vinda do Cristo. Quando alguém aceita a Jesus como Salvador, seu primeiro contato se dá com a pessoa do Espírito Santo, e é ele quem a conduzirá ao longo da caminhada rumo ao céu. Então o Espírito Santo, ele está presente, sempre esteve presente no plano divino da salvação. Porque Jesus ele proferiu a seguinte palavra, olha, eu enviarei o Consolador, e quando ele vier, ele convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo.
Eu fui convencido pelo Espírito Santo no dia 16 de abril de 1993. Eu acreditava que eu era salvo, que eu era muito bonzinho, e se eu morresse, eu ia para o céu. Mas um dia o Espírito Santo veio, me convenceu do pecado, que eu era pecador, da justiça, que eu iria morrer por conta dos meus pecados e não me iria justificar diante de Deus, e do juízo. O Espírito Santo me convenceu que eu iria comparecer perante o juízo, o grande trono branco de Deus, que é o juízo final. Então ali eu me arrependi dos meus pecados, me humilhei e aceitei a Jesus Cristo como Senhor e Salvador. Então a salvação que nos é oferecida, ela envolveu toda a Trindade. Houve sim a participação do Espírito, mas ela envolveu toda a Trindade. Por quê? Ela envolveu o Pai. O Pai idealizou a salvação. Quando o homem pecou lá no Jardim do Éden, o Senhor disse que da semente da mulher surgiria um que esmagaria a cabeça da serpente. Então a salvação foi idealizada por Deus, porque Deus não desistiu do homem, quando este se afastou de Deus lá no Jardim do Homem, do Jardim do Éden. O Pai idealizou, o Filho consumou ou a confirmou na cruz do Calvário. Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Então o Pai idealizou, o Filho a confirmou lá na cruz do Calvário, e ao Espírito Santo coube a missão, a tarefa de convencer os pecadores. Então nós não podemos resistir ao Espírito Santo. E outra coisa, com relação aos profetas que falaram acerca do Messias, profeta Isaías, que é tido como profeta messiânico, e todos os escritores sagrados, eles foram inspirados pelo Espírito Santo. A salvação vem pelo ouvir, e o ouvir a palavra de Deus. Então, o Espírito Santo capacitou esses homens para escrever acerca do caminho da salvação. Quando alguém se converte, quando eu me converti, a primeira pessoa da Trindade que eu tenho contato, e eu só vou descobrir isso depois, é com o Espírito Santo, porque foi Ele que me levou aos pés do Senhor, foi Ele que me convenceu dos meus pecados, e é o Espírito Santo que Ele é o quê? O selo. Ele é o selo que me assegura que eu irei participar do arrebatamento, que eu participarei das bodas do Cordeiro. Ele é o selo, ele é o anel, ele é o padrão de qualidade que nos autentica que nós estamos em comunhão, que nós temos as vestes brancas e o azeite sobre as nossas cabeças. Então é o Espírito Santo que atuou desde o começo, lá no que Deus havia estabelecido no plano da salvação, na vida humana. A ação do Espírito Santo não se restringe tão somente à vida do crente. Ele trabalha diretamente na vida do descrente, refreando sua maldade e sua capacidade de destruição. No período conhecido como a Guerra Fria, o mundo temia um confronto nuclear entre os Estados Unidos e a extinta União Soviética. Muitos acreditavam que o mundo caminhava para a destruição final, o que não se confirmou, graças à ação do Espírito Santo. Este mundo pertence a Deus por 3 razões: por direito de criação, direito de preservação e direito de redenção. Nós precisamos entender que o Espírito Santo ele não trabalha somente dentro da igreja. Nós temos um equívoco a achar que o Espírito Santo só está interessado em cura, o Espírito Santo só está interessado em línguas estranhas, em dons espirituais. Nós temos essa tendência, principalmente nós que somos pentecostais. Já houve época que a Assembleia de Deus acreditava que o batismo com o Espírito Santo só ocorria dentro da Assembleia de Deus, que os salvos somente estavam dentro da Assembleia de Deus, e aqueles que nasceram antes da Assembleia de Deus, eles não eram salvos? Nós já passamos por esse período de ignorância. Então, o Espírito Santo ele trabalha tanto na vida do crente, que nós já sabemos, como na vida do descrente. Ó, irmão Mauro, mas como é que Deus trabalha na vida do descrente? Meu querido, por que esse mundo não acabou ainda? Houve um período conhecido na história que é denominado como o período da Guerra Fria. Vai desde os anos 1975 até 1991, 1992, eu posso estar equivocando talvez com o espaço, mas é lá dos anos 70 aos anos 90.
havia aquela guerra fria entre os Estados Unidos e a antiga Rússia, União Soviética, na verdade. Naquela época, acreditava-se que se esses países entrassem em confronto e fizessem uso das armas nucleares, as ogivas nucleares, as armas nucleares, segundo os cientistas, eles afirmam que o poder de destruição seria de, no mínimo, 20 vezes o planeta Terra. Ou seja, se os Estados Unidos lançasse mísseis contra a União Soviética e a União Soviética lançasse mísseis contra os Estados Unidos, meu amado, seria a total destruição da raça humana, da espécie humana. E muitos acreditados estavam aterrorizados, preocupados, acreditando que o mundo estava caminhando para a destruição final. Agora, a Bíblia sempre nos assegurou que Deus é o que está no controle da história. Ele anuncia o fim antes do começo. Jesus, ele vai pisar no Monte das Oliveiras. Então, salvo em Cristo, ele tem firmeza. Então, a natureza humana, essa maldade, esse poder de destruição, olha o poder de destruição, diz a história, não sei se é verdade, que o brasileiro que construiu o avião, Santos Dumont, ele chorou quando ele viu os aviões derramando bombas e matando vidas, porque ele construiu o avião pensando facilitar a locomoção e o transporte para o benefício da espécie humana. Mas, no entanto, aquilo foi usado para o mal. O que move este mundo, a tecnologia do mundo, é a guerra, entendeu? É o poderio bélico, que faz alavancar a tecnologia, o mundo, a economia, tudo gira em torno da guerra. Então, durante o milênio, nós vamos compreender que o Senhor vai estabelecer a paz. Não haverá mais investimentos em poderio bélico, tá bom, meu querido? Então, nós vamos compreender que o Espírito Santo, ele trabalha na vida do ser humano, até na vida do descrente, refreando a natureza dele. Quando Deus quis, ele moveu o coração do rei Dario para libertar o povo do cativeiro. Deus moveu o coração do grande Alexandre o Grande. Deus levantou Nabucodonosor para ser a vara de correção. Então, quando Deus quer agir, meu amado, ele age na vida até de descrente, até naquele que não diz não temer a Deus, porque o Espírito Santo, ele vai refreando. Por que a Guerra Fria não acabou com o mundo dos anos 70 aos anos 90? Porque o Espírito Santo, ele vem refreando a natureza humana. É por isso que nós afirmamos que esse mundo pertence a Deus por três razões: por direito de criação, direito de preservação e por direito de redenção. O do Senhor é a terra e a sua plenitude, o mundo e aqueles que nele habitam. Glórias ao nome do nosso Deus. Encerramos aqui a lição de hoje, essa primeira lição do primeiro trimestre de 2021. Espero que tenha sido uma bênção para a sua vida, para a sua família, para o seu ministério de ensinar. Nós não somos os detentores da verdade, da razão, somos entusiastas, apaixonados pela palavra do nosso Deus, porque nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Se você desejar esse material em PDF, eu tenho o imenso prazer de oferecer para você gratuitamente, porque Jesus já pagou lá na cruz do Calvário. Então nós não estamos cobrando, nós não ganhamos dinheiro produzindo esse material, mas Deus, pela graça, bondade e misericórdia, tem sensibilizado homens e mulheres, pessoas que, movidas pela fé, têm nos ajudado a prosseguir com esse projeto. Eu quero orar nesta hora pela sua vida, pela sua família, pelo seu casamento, para que você tenha um ano de 2021 abençoado. Que este mal chamado coronavírus não venha alcançar a sua família. Vamos orar? Eterno Deus e glorioso Pai, nós te agradecemos por mais este estudo da Tua Palavra. Toda honra, toda glória, todo louvor e toda adoração pertence ao Senhor. Toma nossas vidas nas Tuas mãos, meu Deus. Cobre-nos com Teu sangue. Meu Deus, chegamos ao término desse estudo. Meu Deus, para adorar ao Senhor, para adorar o Filho, para adorar o Espírito, nós não precisamos ser grandes teólogos, ser como os gnósticos acreditavam que somente aqueles que tinham pleno conhecimento poderiam se relacionar e serem salvos. O Senhor é aquele que se volta para receber adoração.
do analfabeto, daquele que não tem conhecimento, daquele que não dispõe talvez de tanta oportunidade do saber. Mas o Senhor se move, meu Deus, quando encontra um coração quebrantado. Um coração quebrantado e contrito, o Senhor jamais desprezará. Há muitos termos adotados aqui que fogem à nossa razão, ao nosso entendimento. A ideia da Trindade é algo que nos fascina, que foge ao nosso entendimento. Mas acreditamos que na eternidade o nosso saber e o nosso conhecimento será muito maior do que temos hoje. Prepara-nos para o encontro com o Senhor. Ó doce e maravilhoso Espírito Santo, Tu és o nosso companheiro, Tu és o nosso consolador, Tu és aquele que nos ensina todas as coisas, Tu és aquele que traz a revelação, que traz o entendimento, a inspiração, o conhecimento da Tua palavra. És Tu, ó Espírito Santo, que quebranta os nossos corações, és Tu que aquece os nossos corações quando a palavra é ensinada, a nossa alma se regozija. Dá-nos um ano de bênção, um ano de vitória, que as nossas vestes sejam sempre brancas e que jamais, no decorrer desse ano de 2021, falte o azeite sobre as nossas cabeças. Guarda as nossas casas, nossas famílias e os nossos lares. Pai, nós te agradecemos por tudo no nome do Senhor Jesus. Que o grande amor de Deus, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus, as doces consolações do Espírito Santo de Deus, seja com todo o povo de Deus, não somente hoje, mas para todos sempre. Em nome de Jesus, amém. Glórias ao nome do Senhor. Em caso de arrebatamento, eu não estaria aqui para ministrar a próxima lição. Amém? Amém, nada, né, meu amado? Em caso de arrebatamento, nem eu e nem você estaremos aqui para a próxima lição. Porque em caso de arrebatamento, eu encontro com você por sobre as nuvens, onde estará o nosso Senhor nos aguardando. Guarde esta certeza, essa esperança no seu coração. Fique na paz, Deus te abençoe e até a próxima oportunidade, no nome de Jesus.